Ho, ho, ho! Assustaram? Sou eu mesmo, Papai Noel! Ho, ho, ho! Anotem aí! 3 de novembro, sexta-feira, a partir das 19 horas, estarei esperando por todos no Norte Shopping Barretos. Vem que está chegando o Natal! Ho, ho, ho! Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Diretamente dos estúdios da rádio, o nosso operador de som, o nosso produtor, Adilson. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, como tem passado, como passou? Passei. Grandes chuvas lá na sua região? Choveu muito, graças a Deus. Rapaz do céu, tava quente, hein? Ultimamente, eu vi uns cachorrinhos até bebendo água de enxurrada. Tanta saudade era. Você colocava água, não, ele queria lá tomar na enxurrada. Coisa boa, amém. E também conosco aqui o jornalista Igor Sorrente. Igor, boa tarde. Isso aí, boa tarde Rafael, boa tarde a todos os ouvintes. E hoje nós estamos recebendo 2 convidados de Pitangueiras, uma cidade aqui da nossa região. Mas antes eu gostaria de frisar para vocês podem assistir o programa Café com Prosa pelo YouTube do Rafael e pelo Facebook da Rádio Jornal e também pelo Spotify do Rafael Dutra. Bom, vamos lá então. O nosso convidado, ele é vereador em Pitangueiras, ele é do MDB. Antes de ser vereador, ele também foi bancário e também conselheiro tutelar. E hoje a profissão dele também é empreendedor. O nome dele é Francis Luiz Silva. Boa tarde, Francis. Quem é o Francis? Boa tarde, Igor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Adilson. A todos que nos ouvem, que nos assistem. Quem é Francis? Francis é o vereador mais jovem de Pitangueiras, um dos mais jovens da história do nosso município de Pitangueiras, do distrito de Bitiúva.
um jovem idealizador, que tem suas convicções, que tem sua postura independente na Câmara, que não se vende e que tem sonhos, como todo cidadão de Pitangueiras e Ibitiúva. Nosso outro convidado também é vereador lá da Câmara Municipal de Pitangueiras. Ele é de profissão empresário do varejo farmacêutico. É Haroldo Lousada de Magalhães Viana. Boa tarde, Haroldo. Quem é você? Boa tarde, Igor. Boa tarde, Rafael, Adilson. Boa tarde, vereador companheiro Francis. O vereador Haroldo é um cara simples, um cara que entrou para a política entendendo que a política é uma via fácil de ajudar o próximo. E um cara simples na Câmara, no seu dia a dia, na sua profissão. Um cara que lá dentro do seu mandato briga bastante, mas briga por um ideal, briga por uma sociedade mais justa, briga contra as regalias, seja ela no legislativo ou no executivo. Um cara que está na política para fazer a diferença. Nosso grupo, eu costumo falar, nosso grupo tem sido isso. E como o Francis muito bem pontuou, nós somos um grupo que preza pela transparência, pela seriedade, pela honestidade. Não dá para se falar em política sem essas bases. Então esse é o Haroldo. Haroldo, você é de Ibitiúva. Vereador por Ibitiúva. Explica para os nossos ouvintes aqui que às vezes não entende como é que funciona Ibitiúva, Pitangueiras, porque é um distrito, né, muito forte ali de Pitangueiras, que inclusive tem um vereador, né, atuante na Câmara Municipal. E aproveita também e faz uma linha mais ou menos, você é farmacêutico, da sua trajetória aí, estudou, fez isso, fez aquilo, até chegar, e por que estar na política e lá no passado ser candidato a vereador. Rafael, primeiramente, tua primeira pergunta com relação ao distrito. Ibitiúva é distrito do município de Pitangueiras. Tá? É um distrito com muita representatividade política, tendo em vista que muitas vezes a política de Pitangueiras saiu empatada e foi decidida no distrito. Uhum. Então, Ibitiúva tem por característica ser muito bairrista. Dificilmente os candidatos de Pitangueiras têm um número expressivo de votos lá. Ela concentra os votos no candidato local, buscando sempre uma boa representatividade. Com relação à minha profissão, eu fui empresário do varejo farmacêutico. Hoje sou gerente de uma rede de farmácias em Bebedouro. E tenho muito orgulho de atuar nessa área, porque foi basicamente essa profissão que me colocou dentro da política. Essa profissão te humanizou mais? Muito mais. Assim, eu costumo dizer que na política você tem bandeiras. Uhum. Eu tenho uma bandeira muito forte com relação ao esporte, mas nunca entendi que o esporte foi minha principal bandeira. Minha principal bandeira é sim a saúde, por vivenciar isso dia a dia. Isso para mim, assim, me colocou na política de forma mais concreta. Às vezes só o esporte você brigaria, você vai atrás da iniciativa privada, você consegue êxito, mas brigar pela saúde só dentro da política mesmo. Legal. Francis, você começou a vereança muito novo, né? Você está no seu segundo mandato, foi presidente de Câmara, já tem uma experiência, já é um vereador que foi reeleito, então sentiu ali nas urnas disputar uma reeleição, foi presidente da Câmara, que não deve ser fácil liderar um parlamento, até porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de entrar para o ar, você falou que o parlamento ali era muito arcaico, algumas coisas, você teve que atualizar, né, o parlamento, assim, enfim. E como é que surgiu esse seu interesse também por entrar na política, depois por estar como presidente da Câmara Municipal? Como é que foi isso? Rafael, eu comecei minha vida política em 2012, quando fui candidato a vereador, e esse desejo surgiu desde criança. Meus pais sempre disseram que eu era político em casa desde muito cedo. E quando eu fiquei adolescente, esse desejo foi aumentando
E eu notei, as pessoas que estavam ao meu redor também notou que eu tinha essa aptidão. Foi quando, em 2012, eu abandonei a minha carreira no banco, literalmente abandonei a minha carreira. Abandonou? Bancário, em um plano de carreira para mudar da minha cidade, inclusive para assumir agência bancária, e o desejo de ser um candidato foi mais forte. Fui candidato em 2012, fui mais votado do que 4 eleitos, mas por questões de regras, de coeficiente eleitoral, eu não entrei. Mas foi a eleição, olha o engraçado, a eleição que eu tive mais votos, foi a eleição que eu perdi. Olha só. Aí depois fui trabalhar, trabalhei fora, e eu precisava voltar para o meu município, porque ainda eu tinha o desejo, como a votação foi uma votação grande, a gente precisava testar novamente. Foi quando, em 2016, fui candidato novamente. Legal. Aí já com mais experiência na questão de formação do partido, ganhei a eleição. Mas um ano antes eu fui também candidato a conselheiro tutelar. Tive uma votação expressiva. Inclusive, ontem teve eleição do conselho, uma eleição que foi adiada. E já desejar um bom mandato para os novos conselheiros. Lá da cidade de Pitangueiras. Isso. Legal. E nós vencemos as eleições em 2016, começamos um trabalho, 4 anos, que permitiu a reeleição. A gente conseguiu novamente ser eleito em 2020. Foi quando a gente formou um grupo, que inclusive o Haroldo também participou da mesa diretora, a vereadora Márcia Bento. Um abraço à vereadora Márcia Bento, que sempre quando eu fui e quando eu estou em Pitangueiras me recebe de forma calorosa. O Francis até que não, viu, Márcia? Mas você... Não seja leviano, sempre te recebi bem. E aí nós montamos um grupo para ganhar do grupo do prefeito. Nós disputamos a eleição contra a Marta. A eleição para então, presidente. Então, assim, para os nossos ouvintes, para quem não sabe da história, quem está nos acompanhando, então, a sua vitória no parlamento, lá na presidência, foi contra o candidato da administração, em tese. O prefeito e o grupo dele tentou, todo momento, vencer a eleição. Porém, quando ele viu que eu não conseguia, não lançaram o candidato, eu tive todos os votos. Certo. Porém, teve nos bastidores, sim, uma disputa. Que nós vencemos, como eu disse. Eu, presidente, junto com a nossa mesa, o vereador Haroldo, a vereadora Márcia Bento e o vereador Henri Santos. Nós vencemos do grupo do prefeito. E nós administramos a Câmara aí durante 2 anos. Como a gente havia conversado, a Câmara era muito arcaica. E é difícil você mudar da noite para o dia. Da noite para o dia. Então a gente começou a mudança, inclusive na área de transparência, nós instituímos um site mais dinâmico, mais fácil para a população, dentre outras mudanças que a gente ali implantou. Então foi um pontapé inicial, né? Nós criamos a TV Câmara Online. Legal. Coisa que não tinha, dentre outras mudanças. Então nós demos a nossa cara como político. A gente age muito com a transparência, levanta muito a bandeira da transparência. E foi isso que nós tentamos todo momento implantar na Câmara Municipal de Pitangueiras. E como é que está a Câmara hoje? É outra mesa, vocês participam? É a mesa mais ligada ao prefeito ou não? Mais ligada a vocês? Como é que está o cenário hoje lá no Parlamento de Pitangueiras? Hoje o presidente é o Preto da Serralheria, inclusive é do MDB, meu partido. É uma mesa mais ligada à atual administração. Entendi. E hoje eu vejo que vocês se uniu, né? Vocês têm um grupo bem legal, que vocês sempre estão em Brasília junto buscando recurso, vocês estão em São Paulo junto buscando recurso, vocês estão... eu vejo que há um bloco, vamos assim dizer, um grupo ligado a você, Francis, que vocês estão buscando investimento para Pitangueiras. O que se deve a isso? Esse grupo formou naturalmente. Por quê? Porque são interesses em comum. São perfis de políticos semelhantes. Então a gente se junta, hoje a gente é independente na Câmara. Quando eu falo independente, pode ser considerada oposição, sim. Mas é uma oposição construtiva. Uma oposição que pensa primeiro na população. E a gente tenta a todo momento ali defender a população. Mas
com uma oposição à atual gestão. Mas tudo que é bom para a população a gente está apoiando, a gente está divulgando sem problema algum. É uma oposição construtiva. E esse grupo se formou da necessidade, inclusive, de se defender da atual administração. Porque nós consideramos que é um governo perseguidor. Haja vista que o vereador Haroldo, a vereadora Márcia, o vereador Henry, sofreu muito, inclusive processo, aí enfrentou uma CPI, um processo de cassação, mas como sempre foram inocentes, não deu em nada. Não deu em nada porque houve ali um conchavo, não, pelo contrário. Não deu em nada porque eles são inocentes das acusações que eles sofriam. Haroldo, como você é do distrito, os anseios da população do distrito, os pedidos, é diferente ali da cidade de Pitangueiras? O que você sente? Quais são os principais problemas ali no distrito? Rafael, analisando o distrito como muitas vezes... Quantas mil pessoas moram lá, mais ou menos? Tem uma noção? Se a gente levar em conta a zona rural, atinge 5 mil pessoas. Olha. Então, a gente tem atrelado ao distrito o pessoal do Horto, que é o antigo Sem Terra, que hoje já estão todos já assentados, já há algum tempo não, há décadas já foram destituídos a ele os lotes, então são famílias de Ibituva. Então eu posso colocar essa zona rural aí agregada ao distrito e não somente ao município. Tendo em vista que o distrito necessita de uma locomoção, eu acho que diante dos anseios, o que a população mais cobra é a questão da saúde. E assim, uma coisa que eu preciso pontuar aqui, parece até que a gente está sendo repetitivo. Quando o atual prefeito ganhou em seu primeiro mandato, ele fez um discurso muito coeso, muito firme, no sentido de entregar para a população de Ibituva um médico 24 horas. Nós estamos indo para o último ano de mandato, depois de uma reeleição, e ele não conseguiu cumprir. Então, a sociedade ibituvense, ela sinceramente, ela não acredita nessa atual gestão, tendo em vista que algo que mais foi cobrado, como você colocou aí, qual que é a diferença? A gente não vê a população em Pitangueiras cobrando tanto saúde, cobrando tanto a presença de um médico às 24 horas, igual a gente tem em Ibituva. Mas, logicamente, que temos outros problemas também. De Ibituva ao centro de Pitangueiras, quantos quilômetros dá? Quantos quilômetros, mais ou menos? Vamos aproximar 20 quilômetros, vamos arredondar, 20 quilômetros. Bem, vocês, ouvintes, estão ouvindo o programa Café com Prosa aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Eu sou Rafael Dutra e sigo com você até às 6 horas da tarde. E hoje, um baita bate-papo com dois vereadores aqui de uma cidade próxima à região de Barretos, que é a cidade de Pitangueiras. Igor. Francis, você disse aqui no começo do programa que você foi eleito o vereador mais jovem da Câmara de Pitangueiras. O que o TRE ou outras instituições devem fazer para aproximar o jovem da política? Boa pergunta. Eu tento fazer isso a todo momento. Como? Através do meu mandato, através da minha postura, tentando convencer os jovens a entrar na política. Mas eu notei, o que causa o jovem às vezes ter aversão à política é o desconhecimento, saber como funciona. Então esses órgãos aí que regulamenta as eleições, que fiscaliza, que implanta as eleições no país, tem que investir nisso, na questão de informações. Eles sequer sabem como fazem para se filiar a um partido. Então, diante dessas dúvidas, afasta os jovens para disputar uma eleição e, consequentemente, ocupar uma cadeira. Francis, aproveitando numa fala anterior sua, você acha que também o certo nível de perseguição... O Haroldo é vereador de primeiro mandato. Você já falou aqui que ele foi perseguido, tentaram caçar o mandato dele. Você acha que essas atitudes também, de quem tem um pouco mais de experiência, ou de quem está há muito tempo dentro da vida pública, não afasta também tantas pessoas jovens como as pessoas bem intencionadas da política? Com certeza. Quando a gente convida alguém para se filiar ao partido, para disputar uma eleição, normalmente eles dizem, não quero participar disso. Eles veem o que acontece na política, o que alguns vereadores que tentam ali defender a população sofrem e não querem participar. Isso é fato, que você disse é fato.
Então, a própria administração, quem governa a cidade, afasta as pessoas da política. Eu mesmo sofri muito, principalmente no meu primeiro mandato. Tive denúncias caluniosas, perseguição, já quebraram o meu carro. Recentemente, não é segredo para ninguém, não venho comentando isso, porque eu acho que isso é uma discussão da polícia, do judiciário. Inclusive familiares do prefeito foram até a casa da minha mãe e quebraram o portão. Caramba, que nível! Durante uma festa de peão, porque eu divulguei os valores gastos nos shows. Mais 760 mil reais em 2 dias de festa, só com shows. Divulguei. É o meu papel. Prestar informações às pessoas é meu papel. Eu ajo com transparência. Então, a gente sofre muito no mandato. E quando as pessoas perguntam, mas você não pensa em sair disso? Isso dá mais motivação para quem gosta, você sabe, para quem gosta, para quem tem ideal, para quem tem convicções. A gente utiliza isso como motivação. Não é que a gente não sofre. Claro que a gente sofre. Nós temos família, nós temos amigos muito próximos. Nós devemos satisfações não só para os nossos eleitores, mas para toda a população. Então, quando a gente é caluniado, quando soltam fake news ao nosso respeito, a gente sofre sim. Mas eu costumo dizer que a gente acostuma. A gente acostuma porque o nosso próprio trabalho é a nossa defesa. A nossa vida limpa. Então, é como se tudo que a gente sofre, que é ruim na política, sirva de motivação. Porém, isso afasta pessoas boas da política. A cidade de Pitangueiras hoje tem quantos mil habitantes e um orçamento mais ou menos por volta de quantos? De acordo com o último censo, né, até diminuiu, 35 mil habitantes, orçamento aí por volta de 150 milhões. Nossa, então é um bom orçamento pela a quantidade de pessoa. Sim, é um bom orçamento. Nós temos ali usinas no quintal da cidade, né? Boa arrecadação. Só que nós acreditamos que é uma cidade mal administrada. Os recursos não são alocados como deveria. Eu fiz uma pergunta para o Haroldo a respeito do distrito. Agora eu vou fazer para você. Que você, na sua visão, o Haroldo fica à vontade de complementar também, falta ali em Pitangueiras? Porque assim, nós estamos falando de um município, né, Igor, que tem quase 40 mil pessoas, um orçamento de 150 milhões, bem localizado numa via Armando Salles Oliveira, próximo a Ribeirão Preto, a Sertãozinho. É uma cidade, é uma terra próspera, tem aguada, né, Adilson? A gente acabou de falar de chuva, chove bem, tem as usinas, então assim, tem o desenvolvimento ali. Na visão de vocês dois, começando pelo Francis, qual que é a grande demanda que tem mais ali na cidade e o que precisa e o que falta? Eu sempre levanto como deficiente no nosso município 3 pontos, Rafael. Principalmente a falta de oportunidade. Jovens e mulheres, por exemplo. Um jovem hoje em Pitangueiras, ele não tem muita oportunidade. Quando ele manda um currículo para alguma empresa, não contrata porque não tem experiência. Mas como não tem experiência se ninguém dá oportunidade? Mulheres. Saem muitas mulheres do nosso município para trabalhar nas cidades vizinhas. Sertãozinho, Ribeirão Preto. Então, é que eu sempre digo, não pode sentar na cadeira de prefeito hoje em Pitangueiras alguém que não coloca como pauta principal oportunidade, geração de emprego e renda. Pois hoje nós temos um distrito industrial e não existe um trabalho conciso. No nosso distrito existe pessoas que moram lá, não tem um trabalho da atual administração para trazer empresas para o município. Não oferecem o nosso município como deve. Então, falta de oportunidade, isso é muito sério. Hoje nós temos, acredito como em todo o país, muitos jovens nas drogas. Fui conselheiro tutelar, conheço muito bem essa pasta. Acredito no esporte como ferramenta de inclusão, de transformação. Porém, hoje nós não vemos no nosso município a pasta do esporte, da cultura, bem ativo, trazendo esses jovens, valorizando. Muito decadente o esporte no município.
Questão de valorização de profissionais. Funcionário público hoje não é valorizado. O prefeito passou muito tempo sem dar um aumento real. Muito tempo. E agora, às vésperas da próxima eleição, ele está dando um aumento. Mas não engana o funcionário público. Professores desvalorizados, não cumpre o piso do magistério, não cumpre o piso da enfermagem, não age com transparência com uma classe que é tão importante como os professores. Então a gente vê uma revolta do funcionalismo público, a gente vê uma revolta dos profissionais da educação. Então eu acredito que hoje esses 3 pontos, né, eu elenco como os principais, que está muito decadente em nosso município. Haroldo, e depois eu passo a palavra pro Igor, porque senão ele não entra na roda, Dilson. Ele já me cutucou 2 vezes aqui. Tá vermelho. Já fica. Ele fez, passou metade do programa, ele fez menos de 2 perguntas, ele já fica aqui. Já te cutucou? Já me cutucou. E ele traz aquele monte de pergunta dele aqui, ó. Eu, pegando um gancho aí no que o Francis colocou, Rafael, eu entendo que um município que arrecada tanto, que tem já dentro do seu DNA, um DNA empreendedor, nós temos 3 usinas dentro do município de Nossa, Pitangueiras. 3 usinas. Aliás, lá. podemos falar 4, né? Porque temos uma usina que produz pinga e tudo mais, que também é considerado como usina. Qual que é essa daí? A usina Rodrigues, lá da família Rodrigues. Então, nós temos um DNA empreendedor. Nós precisávamos ter políticas públicas de encontro com isso. Eu posso até aqui, peço licença, para citar o município de Bebedouro. Bebedouro tem uma história antes e depois da atual gestão com relação à busca de empresas, porque Bebedouro tinha já o rótulo de uma cidade quebrada, mas o trabalho hoje do atual prefeito, anteriormente na Secretaria de Desenvolvimento, ele foi em busca e hoje a gente já vê Bebedouro respirando outros ares. A gente não tem visto isso há décadas. E você fala por experiência de causa, porque você trabalha em Bebedouro também, né? Exatamente. Só para os ouvintes falar, ele é vereador Pitangueiras, mas trabalha em Bebedouro. Tá então a gente vê que houve dentro do município de Bebedouro políticas públicas voltadas para isso. E a gente tendo empresa no município, tendo uma gestão que fomenta isso, nós vamos ter as oportunidades que o Francis falou, tanto para os jovens, tanto para aqueles de mais idade que também têm dificuldade no mercado de trabalho. Vai ter emprego para todas as classes, para as mulheres. E eu até brinco que um dia eu necessitei de ir para Ribeirão no ônibus 6 horas da manhã e eu acredito que tinha mais gente em pé do que propriamente sentados. Todo mundo a trabalho, por falta de trabalho no nosso município. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Então nós precisamos de políticas públicas nesse sentido. E hoje eu preciso colocar também a questão da segurança pública. Nós temos hoje, principalmente o distrito, que já está a alguns quilômetros do município, a necessidade de maior investimento em segurança pública. Porque muitas vezes acontecem roubos e furtos no distrito que um simples patrulhamento da forma correta teria evitado. Então são pontos que eu coloco como necessidade para melhorar a gestão do município e do distrito. Aproveitando que a bola está com o Haroldo, quando nós iniciamos o programa, você disse que gostaria de ser eleito porque, estando como vereador, seria uma via fácil de ajudar o próximo, né? Sim. E aí você fala que briga por um ideal, de uma sociedade mais justa. Mas quando você chega na Câmara, você consegue colocar em pauta os seus projetos e os seus ideais? Eu costumo dizer que dentro do Poder Legislativo a gente não tem tido dificuldades, porque a gente tem, lógico, um bom diálogo tanto com o nosso grupo como com a base do prefeito, e todos eles têm em vista que os projetos que a gente tem pautados lá são projetos que traz sim para a sociedade algo muito positivo. Recentemente eu coloquei lá um projeto meu de autoria minha com relação ao pagamento de tributos e todas as taxas municipais via Pix. Eu acreditava que fosse ser vetado, porque tudo que eu coloco lá o prefeito veta. A gente tem que entrar para tentar derrubar o veto e depois, posteriormente, tentar fazer disso uma lei. Mas não, eu fiquei sabendo que vereadores da base
da base do atual prefeito, esteve com ele e falou, não veta não, isso é muito bom para o município. Então nós temos no Poder Executivo hoje um gestor que ele não está preocupado mais com o que é bom para a sociedade pitangueirense e bituvense, e sim preocupado que a oposição a ele não tenha holofotes, que não tenha sucesso, que não tenha êxito nas suas pautas. E não é por aí. Até porque, como o Francis colocou com muita propriedade aqui, nós não somos oposição em todos os sentidos. Até que costumo dizer que nós costumamos entregar para o prefeito governabilidade. A gente só é contra desmandos, regalias e alguns excessos que ele, com constância, tem feito à frente da gestão de Pitangueiras. Legal. Francis, você citou aqui vários pontos críticos da administração, que inclusive passa pelo piso dos professores, pelo piso da enfermagem. Em relação à infraestrutura, saúde, educação, a segurança, como que se encontra na cidade? Ela é boa, ela é ruim? E como que você aborda esses assuntos na Câmara? Bom, eu sou um vereador, como digo, independente. Então tudo que é bom tem o meu apoio. Hoje, nós temos sim a atual administração que tem um trabalho junto ao governo do estado e ao governo federal muito bom. Consegue trazer muitos recursos para o município. É isso que está sustentando Pitangueiras. Mas aí, esses dias, conversando com um apoiador do atual prefeito, ele disse, olha, mas o nosso município tem muitas obras. Muitas obras. Nunca, nenhum prefeito fez tantas obras como o atual. Como eu sou muito transparente e é o meu dever prestar as informações para as pessoas, eu falo, olha, eu vou te falar de cada obra. Como cada obra foi conquistada. Olha, essa é recurso do governo do estado. Essa é emenda de deputado. Só que a maioria são obras de financiamento. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto que vai ser inaugurada recentemente. Financiamento. Nós temos ginásio em Bitiúva. Financiamento. UBS Bom Sucesso. Financiamento. Muitos quilômetros em asfalto. Financiamento. Dentre outras obras. Financiamentos que o próximo prefeito vai iniciar o pagamento. Não está saindo do cofre público enquanto o atual prefeito está na gestão. Mas algumas pessoas podem dizer, mas é empréstimo mais fácil. Outras vão dizer, não está certo. Ele está deixando dívidas para o próximo prefeito. Então, cada um pensa de uma maneira. Eu particularmente acredito que algumas obras de empréstimo poderiam não ter sido realizadas e ter procurado outra maneira de ser feita. Emendas de deputado, investimento próprio. Mas, sim, não discordo totalmente de todas as obras. Mas, sim, da maneira que elas foram realizadas. Então você entende que o próximo gestor da cidade de Pitangueiras vai ter que dispor de um recurso do caixa da prefeitura para pagar obras atuais? Vai ter que dispor de um valor, de um recurso grande para pagar, porque são vários financiamentos. Nós temos financiamentos pelo Desenvolve SP, nós temos financiamento pelo Finisa, então são muitos financiamentos. Então o município de Pitangueiras vai ter que ter um gestor muito firme, porque vai ter que realizar, mas também vai ter que fazer o pagamento das parcelas que foi contratadas pela atual gestão. Então, assim, para apimentar, né, Igor, a pergunta do Igor. Então quer dizer que o próximo gestor da cidade de Pitangueiras vai ter que tomar algumas medidas amargas nesse sentido, porque se tem muito investimento, mas vai ter que pagar depois, o dinheiro vai ter que sair de alguma coisa, de algum lugar. O próximo gestor vai ter que ter muito planejamento. Vai ter que ter uma equipe muito boa na gestão, ajudando, muito planejamento, ter pulso firme, ter muito dinamismo para buscar recursos em São Paulo, em Brasília, porque você sabe, prefeito que fica com a bunda muito tempo na cadeira não administra. Precisa viajar. Precisa fazer contato com deputados, contato com o governo do estado e contato com o governo federal. Então, eu acredito que mais planejamento. Não é que quando a gente fala isso, às vezes muitas pessoas assustam. Nossa, então a partir de 2025 vai ter que ser cortado muita coisa? Não é isso.
Mas o próximo gestor vai ter que ter muito cuidado, muita responsabilidade e vai ter que ter algo a mais para administrar Pitangueiras. Algo a mais. Não vai poder ser um líder público acomodado. É isso que eu sempre digo. Então, assim, você acha que, na sua visão, o próximo prefeito de Pitangueiras ou o próximo grupo vai ter que gerir a cidade? Gerir anseios da população, gerir caixa, gerir falta de recurso, gerir excesso de recurso, gerir servidor. Vai ter que ser um grupo que vai entrar para se doar para poder melhorar a cidade. Baseado nessa sua fala, tem o Haroldo, tem você, né, no começo falou que tem um grupo, então vocês já estão montando algo, vocês têm vislumbre. Eu acho que todo político vislumbra às vezes chegar à prefeitura do seu município, às vezes deputado. Isso é uma coisa natural. A gente tem aqui em Barretos o Dr. Web Rezec, que foi prefeito algumas vezes no município, foi vice-prefeito, foi deputado estadual, foi secretário. Então, assim, isso eu acho que é salutar dentro da vida pública daqueles que se doam, daqueles que pensam na coisa pública e fazer algo para o município. Vocês já têm essa visão? Vocês já pensam nisso? Como é que está isso aí no radar de vocês? Bom, o nosso grupo, que não é apenas um grupo de políticos, é um grupo que tem vereadores, pessoas da sociedade, representantes de entidades assistenciais, dentre outros. É um grupo que a gente se uniu porque nós pensamos basicamente da mesma maneira. Basicamente. E nós entendemos que nós temos que trocar a atual gestão. O grupo que administra Pitangueiras hoje, nós entendemos que não pode continuar. Nós entendemos isso. Então, pensando nisso, nós precisamos sim de um candidato. Nós precisamos buscar uma alternativa. É nisso que nós estamos trabalhando. Eu costumo dizer que eu tenho uma missão a partir de agora. E essa missão é de ajudar com tudo que eu possa ajudar para que nós podemos tirar essa atual administração. Eu entendo isso como uma missão. E isso eu vou trabalhar em tudo que eu posso. Não vou medir esforços para a gente conseguir isso. Então, nós estamos trabalhando nesse grupo, nós estamos conversando com as pessoas, nós estamos realizando pesquisas no município. Nós precisamos encontrar alguém que tenha o perfil desse grupo. E além desse grupo que vocês estão inseridos, há outros grupos? Como é que está a divisão política nesse momento na cidade de Pitangueiras? Porque a gente sabe que muito é nuvem, né? Hoje está de um jeito, amanhã está de outro, e até final de março, né, que é o encerramento das inscrições das filiações, fica de um jeito, e depois de março já começa a mudar para ficar outro jeito, até ali em outubro, quando é realizado o pleito municipal. Como é que está essa divisão de grupos lá na cidade de Pitangueiras hoje? Hoje, o cenário em Pitangueiras, eu entendo que existem 3 grupos. O grupo do atual prefeito, que é um grupo lá, eles costumam brigar muito entre eles, mas é um grupo. Tem pessoas que eles estão administrando a cidade. Existe o nosso grupo, né, que é um grupo de oposição ao atual prefeito, e eu vejo também outro grupo na cidade, que também é oposição ao atual prefeito. Então, existe 3 grupos no município. 3 grupos políticos. Que isso a gente acredita que, por isso, Pitangueiras hoje possa ter 3 candidatos a prefeito. Igor. Bom, na opinião de vocês, quais são os maiores desafios que são enfrentados pelo município de Pitangueiras atualmente? Olha, como eu disse, existem muitos desafios. Nós não podemos também, o Igor, ser leviano e dizer que Pitangueiras não teve uma queda na arrecadação, como está acontecendo com muitos municípios. Sim. Muitos municípios está acontecendo isso. Por mais que Pitangueiras é uma cidade que tem uma boa arrecadação, e é nisso que a gente vê a capacidade de gestão
do prefeito, do líder. Agora é a hora de arregaçar as mangas e mostrar. E ver quais são os recursos que ele pode utilizar para aumentar a arrecadação do município. Agora é a hora da equipe mostrar para que veio. Está sim, existe um problema no caixa hoje da prefeitura. Hoje, para vocês terem noção, depois do dia 20 não se paga mais fornecedor. Está deixando atrasar o pagamento de fornecedores para conseguir pagar a folha de pagamento. Então existe um mal-estar hoje dentro da gestão, um mal-estar por parte dos servidores públicos que tem medo de ficar sem salário. Então hoje o maior desafio de Pitangueiras, por incrível que pareça, é pagar o salário dos servidores públicos. E é nisso que o gestor tem que ter criatividade, o gestor tem que conhecer a máquina que ele está gerindo e fazer encher o caixa da prefeitura. É isso que eu digo. Não só recursos que vêm de fora do Estado, do governo federal. Porém, é hora agora do prefeito cortar na própria carne. Mas, diante de tudo isso, nós vemos uma administração que vai contramão tudo isso. Recentemente, foram aprovados 7 cargos comissionados, Igor. Inclusive um cargo em Brasília, que eu já não aguento mais falar desse cargo. E nem acho que as pessoas já aguentam eu me ver falar nesse cargo. Que é um cargo de um valor de mais de 11 mil reais, de uma pessoa que fica lá em Brasília, que até agora o prefeito não mostrou a pessoa, nós já sabemos o nome, que é a Tássia Delfino de Lima. Ela está famosa em Pitangueiras, mas ninguém a conhece. Ninguém sabe o trabalho que ela faz. O prefeito usa a base dele para, durante a sessão, falar: a Tássia ajudou nisso, a Tássia ajudou nisso. Não ajudou em nada. Nós vemos que é um cargo totalmente político, arranjado, e é dinheiro que vai para fora do município e fica lá. Então, eu estou convicto que essa senhora que ocupa o cargo não trabalha. É um dinheiro jogado fora, dentre outros cargos. Então, quando nós falamos de desafio, e eu falo, sim, Pitangueiras está enfrentando um desafio que muitos municípios estão enfrentando. Mas eu vejo posturas diferentes de prefeitos da região, cortando gastos, enquanto o nosso prefeito, além de não cortar gastos, criou-se muito cargo e não vejo nele uma postura administrativa capaz de superar isso. Não pagar fornecedor, não é isso. O município fica mal visto. Isso é ruim. Isso é ruim. Depois paga... Não é aí que tem que cortar. Tem que cortar na própria carne. É como nós administramos nossa casa. Quando a gente vê que vai faltar dinheiro para o pagamento de alguma conta, o que nós fazemos? Cortamos de outro lugar. Não de um lugar essencial. Não de um lugar essencial. E não também deixar de pagar as contas para não ter crédito. Não é isso. É cortar da própria carne. Muitas vezes de um lazer, muitas vezes de algo que a gente está investindo e não é tão essencial assim. Igor? Bom, a gente vê aqui, né, analisando os projetos que vocês apresentaram, é um número expressivo. O Haroldo já apresentou 17 projetos de lei, o Francis, 17 projetos de lei, o Haroldo, outros 12. No entanto, vocês têm a emenda impositiva, que Barretos também tem, e isso é bastante interessante, né? Qual é o valor que vocês têm de emenda impositiva e para onde que vocês direcionam esses valores? É para entidade, é para saúde? Como é que funciona lá em Pitangueiras? Ô Igor, eu fico muito contente de falar nesse assunto, porque foi uma luta muito grande nossa, mandato passado, para instituir as emendas impositivas. A atual administração sempre foi contra e sempre age em relação à emenda impositiva com muito desprezo, e eu vou explicar por quê. Isso é no geral, né? É interessante. Pode ser. A gente escuta no geral porque o vereador, ele passa a ter uma fração, uma vírgula do texto, uma fração do orçamento de forma lícita, de forma coerente, de forma legal, né?
aí ele faz a destinação e a prefeitura o pagamento. Mas tem aqueles gestores que sentem que são donos do caixa, né? E o caixa não é deles, o caixa é da população. É uma participação do legislativo no orçamento do município. Então nós instituímos lá em 2018, no mandato passado, e desde lá a gente tem problema com a atual gestão em relação à emenda impositiva. Só para 2018. 18, 19, 20, 21, 22. 18 para pagamento em 19. E só para as pessoas entenderem, o orçamento impositivo é 1,2% da receita corrente líquida do município, né? A previsão para os vereadores dividir ali em 13 e investir em secretarias, investir nas entidades, como o Igor mencionou. Por exemplo, esse ano nós fizemos uma reunião todos os vereadores com mais de 1,5 milhão das emendas impositivas, basicamente ali R$170 mil por vereador, e nós discutimos muito, nós chegamos à conclusão que nós precisamos muito ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. Por quê? O valor que o município manda para o hospital é muito baixo, é pífio, diante de tantos tratamentos, de tantas pessoas atendidas no nosso município. Pitangueiras foi até caso de estudo do Hospital do Câncer, dentro da região, né, proporcional à população, é um dos municípios que mais tem pessoas com câncer. Nossa, eu não sabia desse dado. É alarmante, Momento é preocupante. Informação. É preocupante. E nós entendemos que nós precisamos ajudar. E nós decidimos, juntos, né, os vereadores, mandar R$500 mil, né, no orçamento. Nós vamos indicar agora, nós estamos prestes a indicar R$500 mil no orçamento, através das emendas impositivas, para o pagamento do ano que vem. Sem falar em todas as entidades que nós ajudamos no município. Todas as entidades pitangueiras hoje recebem recurso das emendas impositivas. E algo muito, eu costumo dizer, às vezes a gente até se policiar para não fazer uma crítica que passa do limite. Vocês acreditam que o atual prefeito ele paga as emendas impositivas para as entidades no dia 30 de dezembro? Então as entidades perdem um ano. Nós já pedimos, através de requerimentos, a gente cobra para fazer um planejamento, né, e fazer um cronograma de pagamento das entidades. E ele não faz. Então no dia 30 de dezembro, ele paga as entidades. Por exemplo, quando nós indicamos as emendas impositivas do ano de 2021, no orçamento para 2022, durante o ano ele tem para pagar, ele paga no dia 30. Fora todos os empecilhos, a humilhação que passam as entidades. A PAI, uma entidade que recebe muito recurso nosso, o CAEMAS, que está concentrada numa região onde a população é carente, faz um trabalho excepcional com crianças. Maria Giane de Andrade faz um trabalho com adolescentes. Nosso único orfanato, instituição Hélia Perrone. A causa animal também é bem representada pelas emendas impositivas, ONG Anjos de Patas. Então, a gente vê uma humilhação muito grande por parte da atual gestão em relação às emendas impositivas. Porém, nós ajudamos também as secretarias. Vai dinheiro para segurança, vai dinheiro para assistência social. Eu mesmo sempre indiquei para assistência social. Recentemente foi comprado máquinas de fraldas com emendas impositivas que eu e mais outros vereadores indiquei. Carro para as UBS, eu e outros vereadores indicaram também. Então, assim, é a maneira do legislativo participar do orçamento, porque nós somos a linha de frente. Nós estamos em contato diariamente com as entidades, com as pessoas que trabalham nas UBS, por exemplo, que traz demandas para a gente. Então é uma maneira da gente conseguir fazer o recurso do município chegar realmente aonde precisa. Ô Francis, eu não sei qual que é a análise que o Igor tem, que é um jornalista experiente, o Adilson também, mas você está com um discurso aí de pré-candidato aí, ou possível candidato a prefeito lá do município. Caso o grupo queira, eu acho que você já está preparado, porque você deu uma pincelada aqui falando de todos os problemas da cidade de forma muito tranquila, de forma muito sábia e conhecendo, né? Então eu vejo assim, a imagem que você passa para nós aqui diretamente dos estúdios da Rádio Jornal
88 pontos. Tá aqui, tá preparado, que tá conhecendo, tem os anseios, sabe o que precisa a cidade, sabe que precisa de um grupo, que não é só uma pessoa. Então, assim, eu vejo que se o grupo se descalar, você vai estar à disposição. Ô, Rafael, boa pergunta, hein? Você também, que você gosta de cutucar, né? Não, que isso. Você gosta de cutucar. O Haroldo que fez um papel para eu perguntar aqui, joga a culpa pro Haroldo, pô. Olha, eu me preparo todo momento para ocupar bem o cargo que eu estou hoje, que é o cargo de vereador. É a função de legislar. Eu me preparei para isso. Eu acho que todos que querem entrar na política, todos que estão na política, têm que se preparar. Eu não conheço Pitangueiras só porque eu amo Pitangueiras, porque eu nasci em Pitangueiras, porque eu quero ver a cidade prosperar. Eu me preparo porque eu quero fazer bem o meu trabalho. E quando você faz parte de um grupo, você tem que se doar para o grupo. Sim. É muito mais fácil, eu já ganhei 2 eleições, e você pega experiência para fazer uma campanha. Então hoje, se eu for candidato a vereador novamente, eu acredito que eu chego mais experiente para disputar outra eleição. Então aumenta a possibilidade de conquistar a eleição, concorda? Então quando você dá um salto desse, tem que ser algo muito pensado. Porque quando você coloca o seu nome à disposição para um cargo do executivo, muda tudo. Sim. Muda tudo. Então, a régua de corte só. Exatamente, com certeza. Então eu me considero que eu estou preparado, porém eu faço parte de um grupo muito bom, que existe outras pessoas também que se preparam. Legal. Um grupo de pessoas que também amam Pitangueiras, amam Ibitiúva, um grupo que quer ver o melhor para o nosso município. Eu estou nesse grupo. Então, é o que eu sempre digo, o que eu gosto desse grupo político é que não existe vaidade. É que o ego de todos está muito baixo. Isso é muito bom, isso é importante para a gente poder escolher o que é melhor. E isso ajuda a fluir a discussão melhor dos problemas da cidade. Exatamente. O foco vira a cidade. Você disse tudo. Esse grupo discute projetos, não discute poder. Então, eu estou preparado para poder apoiar um prefeito que tem condições de ganhar a eleição. Mas estou preparado também se caso, lá na frente, esse nome for o meu. Legal. Então, eu posso abrir mão, sim, de uma eleição que seja mais fácil, em tese mais fácil de ganhar, mas é porque a gente está mais preparado, tem mais experiência para assumir essa responsabilidade. É o que eu digo, quem assumir essa responsabilidade do nosso grupo em Pitangueiras não é um projeto particular, é projeto de um time. E quando a gente fala de time, não é só quem está participando do grupo, mas é quem tem esse interesse de mudança, as pessoas que estão se juntando a esse grupo. São todas as pessoas que pensam como a gente, que sonham como a gente. Olha a responsabilidade. Sim. A responsabilidade é muito grande. Então, uma decisão desse tamanho merece também alguém para ocupar que vai assumir todas essas responsabilidades. Então, eu não posso te falar que eu sou pré-candidato. Não posso te falar. Mas posso te falar com certeza que esse grupo político que se formou em Pitangueiras terá sim um candidato a prefeito em Pitangueiras. O Haroldo, rapidamente, porque o Francis falou toda a sua parte aí, então nós já estamos caminhando daqui a pouco, né, Dilson, para o encerramento de mais essa edição do programa. Rapidamente, qual que é a sua análise nesse pincelado que o Francis falou aí? Você, como um bom farmacêutico, vai lá ao ponto. No cirúrgico, né? Cirúrgico. Vamos ser cirúrgico. O Francis pôs algo na pergunta tua aí, com relação à possibilidade de a gente ter um futuro governo, até mesmo o final desse governo, a necessidade de um governo mais austero, a necessidade de brecar um pouco, segurar a rédea. Eu costumo dizer que o futuro governo, se for um cara criativo, se for um cara proativo, às vezes isso não tem a necessidade, tendo em vista que nós temos um dos municípios que maior arrecada
com relação à população que a gente tem hoje. E o que eu falo? Hoje nós temos um governo que passou de 20 números de loteamentos em Pitangueiras, que ele negociou muito pouco contrapartidas de investimento ao município. Isso que é algo totalmente legal e que traz aos cofres do município uma certa economia. E esse governo não fez isso. Nós temos um município vizinho, não tirando o mérito da atual gestão do município vizinho, muito menor que o nosso, que chega nas festividades de Natal, ele arrecada-se muito mais com visitação de toda a região, onde ele Viradouro, por exemplo, ele investe em enfeites de Natal e fez com que o comércio de Viradouro aguarda essa data. Pitangueiras a gente tem um comércio, se não mais forte, eu acredito até que seja mais forte, mas igual ao de Viradouro, e não tem sequer um pequeno investimento. E digo mais, se tivéssemos hoje um governo proativo nesse sentido, nós poderíamos reunir, sentar com esse grupo de empresários, de comerciantes e trazer iniciativa privada para dentro da administração. Porque às vezes eles têm a solução para isso, mas nem isso se tem. Nós temos um setor de água em Pitangueiras que dá prejuízo para o município. Isso é inadmissível. O nosso bem maior nos dias de hoje, que é a água, dá prejuízo em Pitangueiras. Isso é falta de gestão. E aí é onde eu digo, precisamos de um gestor que tenha essa proatividade, essa criatividade para fazer com que Pitangueiras funcione. Não dá para ser a cidade, a capital do cabide de emprego. Não dá. Não dá para ser a Câmara Legislativa, o SOS da Prefeitura. Eu até disse isso na última sessão, o Francis deu risada. Nesse último ano já foram 2 ou 3 pedidos de, faz antecipação do 10º aí que a gente precisa pagar isso. E a gente tem preocupação porque o ano está acabando e o dinheiro da Câmara já praticamente todas as economias já foram. Então, a Câmara ela não pode ser a extensão do Poder Executivo. A Câmara tem que ter, sim, sua liberdade, sua independência. E para a gente finalizar, rapidamente, Haroldo, suas redes sociais e a mensagem final para os seus eleitores, para a grande população de Pitangueiras, e depois passo a palavra para o Francis para a gente encerrar mais essa edição do programa Café com Prosa. Rafael, quero agradecer primeiramente ao convite de vocês todos aqui, do Igor, do Rafael, do Adilson, para que a gente pudesse estar aqui batendo um papo tão legal, um papo às vezes que coloca algumas situações aqui que a população às vezes desconhece. A gente que vem de tantas campanhas, eu estive na de 2012, onde fui suplente e assumi no meio do mandato. Perdi uma outra eleição por 6 votos, a gente fica buscando o porquê, às vezes não encontra nunca, até hoje não encontrei. Posteriormente, na outra a gente teve sucesso, fui muito bem votado, aumentei substancialmente o meu número de votos. O que eu tenho a dizer para o meu eleitor é que o que eu me propus a fazer, eu tenho feito. Que primeiramente conduzir meu mandato com seriedade, com honestidade. E eu costumo dizer às vezes que eu não quero chegar um dia em casa, olhar para um filho meu e eles com vergonha de uma atitude minha dentro da política. Então isso é o que eu tenho como base para estar na política. E consequentemente só traz frutos para uma sociedade. Quem vê a nossa postura dentro da Câmara hoje, vai sim trazer para os jovens, para as mulheres, um encorajamento para ingressar na política. Se existe algo dentro da política de Pitangueiras que faz com que as pessoas se dissipem da política, isso não parte desse grupo, não. Pode até partir de um outro candidato, não desse grupo que está se formando, um grupo firme e que sabe onde quer chegar. Legal. E o que eu quero dizer para terminar mesmo, é que Pitangueiras tem jeito. Pitangueiras tem jeito sim. E que logo, logo nós teremos boas notícias com relação a isso. Francis, agora você tem 10 segundos. Olha, quero agradecer muito a recepção. Quero dizer que vocês me encontram nas redes sociais, Instagram, Francis Luiz Vereador, página do Facebook, Francis Luiz Vereador. E eu disponibilizo um WhatsApp também. 16 99302 8891. Repita. Rede social e WhatsApp. WhatsApp 16 993028891. Francis Luiz Vereador no Instagram e Francis Luiz Vereador no Facebook. Mais 30 segundos para você mandar uma mensagem. Bom, eu quero dizer
que acredito que nós estamos no caminho certo, nós mantemos nosso mandato com muita responsabilidade e que a população de Pitangueiras e Ibitiúva podem contar com a gente. Os nossos anseios são os mesmos de todo cidadão pitangueirense e ibitiuvense. Bem, pessoal, estamos encerrando mais essa edição do programa Café com Prosa. Agradecer a vocês, todos os ouvintes do programa Café com Prosa, da Rádio Jornal 88.7 FM. Espero vocês na próxima segunda-feira, das 5 às 6 horas da tarde. E esse foi um programa falando um pouco da política com esses dois jovens políticos da cidade de Pitangueiras. Até a próxima edição. Tchau! Ho, ho, ho! Assustaram? Sou eu mesmo, Papai Noel! Ho, ho, ho! Anotem aí! 3 de novembro, sexta-feira, a partir das 19 horas, estarei esperando por todos no Norte Shopping Barretos. Vem que está chegando o Natal! Ho, ho, ho! Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!